Imagina a seguinte cena. Seu pai morre e no testamento você descobre que ficou com absolutamente nada. Nada, além de um celeiro caindo aos pedaços, cheio de rato, no meio do mato. Enquanto isso, sua madrasta fica com a mansão, com as empresas, com os carros de luxo, com tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com Abigail Preston. Só que ninguém, nem a madrasta cruel que arquitetou tudo isso, imaginava o que estava enterrado debaixo daquele celeiro podre. E o que Abigail encontrou lá embaixo não só mudou a vida dela para sempre, como também virou a arma perfeita para destruir quem tentou destruí-la primeiro. Se você gosta de histórias reais de reviravolta, justiça e um final que parece ficção, senta que essa aqui vai te prender do início ao fim. A história que eu vou te contar hoje aconteceu em Lake Oswego, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. É uma cidade tranquila, cheia de lagos e casarões. O tipo de lugar onde ninguém espera que uma tragédia familiar dessas vá acontecer. No centro dessa história está Abigail Preston, uma mulher de 32 anos, designer gráfica, que tinha acabado de perder o pai, Raymond Preston. E do outro lado está Margaret Whitmore, a segunda esposa de Raymond, uma mulher fria, calculista, que sabia exatamente como manipular as pessoas ao seu redor. Você já viu uma família se destruir por causa de herança? Pois essa aqui vai além disso. Essa é uma história de manipulação, de um pai que fingiu estar derrotado para proteger a filha, e de um segredo que ficava escondido debaixo da terra há quase 100 anos. No dia do enterro de Raymond Preston, chovia sem parar em Lake Oswego. Era aquele tipo de chuva pesada, gelada, que parecia combinar perfeitamente com o clima pesado daquele funeral. Abigail estava na beira do túmulo, encharcada, segurando um lenço molhado, olhando para o caixão de mogno do pai. Ela tinha perdido a mãe ainda jovem, e o pai era praticamente a única família que ela tinha de verdade. Do outro lado do túmulo, protegida da chuva por um guarda-chuva enorme segurado por um assistente contratado, estava Margaret, vestida com um vestido de grife que parecia mais adequado para um evento de gala do que para um enterro. Ao lado dela, o filho biológico, Leo, mexendo no celular, parecendo completamente entediado com tudo aquilo. Nos últimos 3 anos, a saúde de Raymond tinha piorado muito por causa de um Alzheimer precoce. E foi nesse período que Margaret começou a agir. Ela demitiu as enfermeiras de confiança, trocou o número do telefone dele e proibiu Abigail de visitar o próprio pai, alegando que era uma questão de quarentena médica. Abigail tentou lutar, contratou advogado, foi atrás dos órgãos de proteção ao idoso, fez de tudo, mas Margaret tinha dinheiro, tinha esperteza e estava sempre um passo à frente. Quando Raymond morreu, fazia 6 meses que Abigail nem conseguia falar com o próprio pai. 2 dias depois do enterro, Abigail estava sentada no escritório do advogado da família, Thomas Abernathy. Margaret estava do outro lado da mesa, com as pernas cruzadas, sorrindo discretamente, enquanto Leo mastigava chiclete de forma barulhenta, largado na cadeira. E foi ali que o mundo de Abigail desabou. O testamento, alterado apenas 4 meses antes da morte de Raymond, quando a mente dele já estava seriamente comprometida, deixava praticamente toda a fortuna de $14 milhões para Margaret. A mansão à beira do lago, a rede de lojas de autopeças, os investimentos, tudo. E para a filha biológica, Abigail Preston, só a chamada propriedade Miller. Um terreno de menos de 1 hectare, isolado, no fim de uma estrada de terra esburacada, tomado por mato e espinheiro. A única construção ali era um celeiro condenado pela prefeitura, sem água, sem luz, sem valor nenhum. Margaret, é claro, não perdeu a chance de humilhar. Disse que Abigail sempre gostou de brincar na lama, que era um presente cheio de nostalgia. E quando Abigail tentou confrontar, dizendo que o pai tinha sido manipulado, Margaret mostrou as garras. Ameaçou processar, ameaçou deixar Abigail sem nada se ela contestasse o testamento. Sem dinheiro, sem forças para brigar contra advogados caríssimos, Abigail assinou um documento abrindo mão de qualquer contestação e foi embora com nada além de um pedaço de terra abandonado. Você já se sentiu tão encurralado que teve que aceitar algo que sabia que era injusto? É exatamente isso que Abigail sentiu naquele dia. 2 semanas depois, sem dinheiro para pagar o aluguel, Abigail se viu obrigada a se mudar para o próprio terreno herdado. Empacotou a vida inteira no carro velho e foi morar,
literalmente, dentro daquele celeiro caindo aos pedaços. Ela passou dias limpando o local, cortando mato, tentando recuperar madeira antiga para vender. Foi um trabalho pesado, solitário, exaustivo. Mas foi durante uma tempestade, no quarto dia, que tudo mudou. Abigail estava tentando mover um velho fogão de ferro fundido que ficava preso no meio do chão de terra do celeiro. Usando uma alavanca de metal, ela fez força para levantar o fogão. Só que, em vez de levantar o objeto, a alavanca afundou direto no chão, quase 1 metro, até bater em alguma coisa metálica. Isso te deixaria curioso também, não deixaria? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Abigail. Ela começou a cavar com uma pá enferrujada e, em poucos minutos, encontrou uma superfície de concreto. No meio dessa superfície, uma escotilha de ferro, trancada com um cadeado de latão gigante. Aquilo não parecia um poço, nem uma fossa. Parecia algo construído para ser impenetrável. E foi aí que Abigail lembrou de uma história que o próprio pai contava quando ela era criança. O bisavô dela, Arthur Preston, não tinha feito fortuna só com autopeças. Durante a Lei Seca, nos anos 1920, ele era contrabandista de uísque canadense. A família sempre contou que ele perdeu tudo na quebra da Bolsa de 1929. Mas se isso não fosse verdade, com o coração disparado, Abigail correu até o carro, pegou um alicate de corte e voltou. Com muito esforço, conseguiu arrebentar o cadeado enferrujado. E quando ela abriu a escotilha, um vento gelado e um cheiro de mofo antigo subiram lá de baixo. Ela desceu uma escada estreita de concreto e no fim dela encontrou uma porta de aço reforçado, idêntica às portas de cofre de banco dos anos 1930, com uma roda de giro e um disco de combinação. Parecia impossível. Só que, gravado escondido na parede de concreto, ela encontrou uma sequência de números, 041855. A data de aniversário da própria mãe. Com as mãos tremendo, Abigail girou o disco e com um clique mecânico profundo, a porta gigante de aço se abriu. Que ela encontrou lá dentro mudaria sua vida para sempre. A sala era enorme, forrada de concreto reforçado, perfeitamente seca apesar da chuva torrencial lá fora. Encostadas na parede, dezenas de caixas de madeira, com o carimbo de uma destilaria canadense de 1923, cheias de garrafas de uísque da época da Lei Seca, intactas. Mas isso era só o começo. No centro da sala, 3 cofres gigantes de ferro fundido, já destrancados. Dentro do primeiro, sacos de lona recheados de barras de ouro maciço e moedas de ouro americanas dos anos 1920. Uma fortuna incalculável espalhada pelo chão de concreto. Você consegue imaginar o que é descobrir uma coisa dessas depois de ter sido humilhada e deixada sem nada. No segundo cofre, maço de notas antigas de $1000, embaladas a vácuo, uma adição bem mais recente. Alguém tinha estado ali havia pouco tempo. E no terceiro cofre, uma caixa de metal moderna, com uma carta em cima, endereçada a ela, com a letra trêmula do próprio pai. Na carta, Raymond explicava tudo. Ele sabia, desde o início, que Margaret vinha desviando dinheiro das empresas da família havia anos, escondendo tudo em contas no exterior no nome de Léo. Só que ele não podia simplesmente se divorciar dela, porque Margaret já estava profundamente enraizada na estrutura da empresa e tornaria qualquer briga judicial um pesadelo interminável. Então ele armou uma cilada silenciosa. Nos últimos anos, sob o pretexto de viagens de caça, ele foi liquidando a verdadeira riqueza da família, aquela escondida pelo bisavô décadas atrás, e trazendo tudo de volta para o terreno Miller. Ele deixou de propósito as empresas, cheias de dívida, e as contas corporativas, contaminadas por fraude, nas mãos de Margaret. O que ela achava ser um prêmio, na verdade, era uma armadilha. E dentro daquela caixa havia um pendrive com todas as provas do desvio de dinheiro, prontas para derrubar Margaret e Léo de vez. No dia seguinte, Abigail entrou no escritório do advogado Thomas Abernathy carregando uma sacola pesada. Ela abriu na frente dele, revelando barras de ouro e o pendrive. "Chama o FBI, Tom", ela disse. "Vamos para a guerra." 6 semanas depois, durante uma festa de gala luxuosa organizada por Margaret na própria mansão da família, um Rolls-Royce preto entrou pelo portão. De dentro dele saiu Abigail, completamente transformada, usando o colar de diamantes que tinha sido da própria mãe, cercada por agentes do FBI.
Diante de todos os convidados, Abigail revelou tudo. O desvio de milhões de dólares, as contas secretas no exterior em nome de Léo, a dívida escondida nas empresas que Margaret tanto se orgulhava de ter herdado. Margaret, que achava que tinha vencido o jogo, descobriu, na frente de toda a sociedade de Portland, que tinha herdado uma casca vazia. Prestes a desabar, ela foi presa ali mesmo, na frente de todos os convidados, gritando e se debatendo. Enquanto Léo tentava fugir pelo jardim e era detido pelos agentes, um ano depois, aquele mesmo terreno abandonado, cheio de mato e espinheiro, tinha se transformado numa propriedade linda, com vista para o lago, construída com a madeira recuperada do próprio celeiro antigo. Margaret foi condenada a 15 anos de prisão por fraude federal. Abigail, sentada na varanda da nova casa, com uma moeda de ouro dos anos 1920 na mão, finalmente entendeu uma coisa. Eles tentaram enterrá-la, mas não sabiam que ela era, na verdade, uma semente. E as sementes, quando enterradas, apenas esperam a hora certa de florescer. E você, o que teria feito no lugar da Abigail? Você teria desistido diante de uma injustiça dessas? Ou teria ido atrás da verdade, custasse o que custasse? Se essa história de reviravolta, tesouro escondido e justiça poética te emocionou tanto quanto emocionou a gente, deixe o seu like agora mesmo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se você notou algum detalhe interessante ou tem uma opinião sobre o que a Abigail deveria ter feito, escreve aqui nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. E se você curtiu essa história, compartilha com aquele amigo ou familiar que também ama esse tipo de caos real, cheio de drama e virada de mesa. E claro, não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana a gente traz histórias reais assim, superação, mistério e justiça, direto para o seu feed. Um beijo e até a próxima história.